que momento que você se dá conta dela e que você começa a praticar meditação? No início da conversa que você falou, às vezes as pessoas meditam e não sabem que meditam. Às vezes tem pessoas que acham que meditam e não meditam. Eu não estava procurando meditação, porque eu não sabia muito bem sobre meditação, né, nessa época, no início. E, então, a meditação, ela não é fácil de meditar, não é tão fácil a gente realmente compreender, assim, isso para mim, a minha experiência, né, compreender o que agora eu estou realmente tendo alguma experiência em meditação. Exatamente porque a nossa mente não é fácil controlar, é muita distração, então muitas vezes a gente está divagando e acha que está meditando, e começar a meditar mesmo, assim, é difícil colocar um início, eu acho, mas a meditação ela está presente no budismo, ela é integrada aos ensinamentos, sempre nós, porque é a maneira de interiorizar o conhecimento. Então, quando nós estudamos, né, quando nós, vou dizer assim, nós ouvimos ou lemos, contemplamos e meditamos, né, que é a maneira de desenvolver a sabedoria e obter realizações de fato do que você está estudando. Então, é ouvir, ler, ou ler, né, contemplar e meditar, sempre. Então, sempre, desde o início, quando a gente começa a ler, por exemplo, você lê um ensinamento, e aí aquilo toca o seu coração de uma maneira que te faz gerar um sentimento ou uma determinação, um desejo de eu quero ter isso, eu quero obter isso, né? Então, esse sentimento, ele já é um objeto de meditação, ele é um objeto de concentração, né, que nós chamamos de objeto virtuoso, que é o próprio sentimento, a determinação. E aí o trabalho, né, é interno, a ação mental de meditar é permanecer naquele objeto pelo maior tempo possível, né, até que ele se misture por completo com a nossa mente. Então, muitas vezes que nós ouvimos um ensinamento, ou lemos um ensinamento, e ele toca nosso coração dessa maneira, isso é uma meditação, é uma contemplação. Isso significa que o significado entrou no seu coração. Então, isso já é uma meditação. Claro, e no início pode ser assim, né? Muito rápido, muito fugaz. Mas com o tempo, com o treino em ler e contemplar o significado, cada vez mais, né, nossa concentração vai melhorando, vai ficando mais forte e mais tempo você permanece. Então, para nós a meditação ela tá integrada nisso, em ouvir, em ler e também fazer preces. Nós fazemos muitas preces, nós sempre fazemos preces antes de meditar. E a prece é uma meditação cantada, porque se você se concentrar no significado do que você tá recitando, cantando, isso também te toca o seu coração, faz gerar sentimentos positivos, virtuosos. E são esses sentimentos ou essas determinações que vão nos ajudar a lidar com os nossos problemas. Porque acalma a nossa mente, porque torna a nossa mente virtuosa, torna a nossa mente pacífica, calma, né, o coração, e aí a gente sente alegria, então, e é isso que vai nos ajudar no nosso dia a dia. Então, durante o treinamento, como é um estudo, né, então nós tínhamos 3 aulas, né, que inclui 20 minutos de meditação formal, mais 20 minutos de prece, que também é uma meditação, e mais o tempo do professor fazer os comentários. Então são 2 horas. Então eram 3 aulas de 2 horas, e depois a gente tem o compromisso, né, de fazer uma prática que nós chamamos de prática coração, né, que nós fazemos todo dia, que é recitar também preces ao fundador da nossa linhagem e ao protetor, né, do Dharma, que também inclui 20 minutos de meditação. Então, eram praticamente 4 sessões por dia de prática. Mas assim, não existe uma regra, então isso funcionava nesse curso específico, mas de formação de professores.
Mas não tem uma regra. Aqui no centro, por exemplo, nós temos 2 práticas, né? Assim, de meditação formal, uma às 7 da manhã e outras 18 horas, que também inclui, assim, a duração é entre 1h30 e 1h15, porque inclui preces. Então, mas não é obrigatório, não é uma regra, a pessoa pode escolher e escolher o horário que mais é adequado para ela, Sim. mas pelo menos 10 minutos de meditação diária assim, é essencial, Sim. diariamente, constantemente, porque não é tão fácil, tem dias que é mais fácil, tem dias que não é fácil, e a gente precisa continuar. Claro, para cada pessoa, eu acho que é muito pessoal, cada um tem uma experiência, às vezes para algumas pessoas é mais rápido, outras é mais demorado, mas para mim, no controle realmente dos, como está no título da Base, solução para os problemas. Quando a gente fala de problemas, claro, não são os problemas externos, não são os problemas Entendo. de raiva, de frustração, de decepção, de infelicidade, essas dores mentais, as experiências dolorosas. Isso não quer dizer que não surja mais, ainda surgem problemas, ainda surgem dores, mas eu posso dizer com certeza, o tempo de duração, o tempo dos estados meditativos é menor e a capacidade de superar isso através da meditação vai melhorando com o tempo, a gente vai conseguindo superar mais. De novo, continua surgindo, mas muda, a gente vai tendo essa transformação e conseguindo superar com mais facilidade esses estados mentais negativos. Uma das coisas que o nosso guia espiritual ensina, ele diz, a gente precisa separar problema interno de problema externo, porque nós misturamos. Então, quando alguma coisa está errado, ele usa sempre a analogia, o carro quebra. Aí a gente tem uma sensação ruim, porque nós não queremos isso, né? Nós queremos que as coisas funcionem. Então a gente tem uma sensação desagradável. E daí a gente fala, eu tenho um problema, eu tenho um problema. Então assim, a gente precisa preparar, tudo bem, a gente tem um problema, mas qual é o nosso problema? É a sensação ruim, não é o carro quebrado. O carro quebrado é o problema do carro. O carro está com problema, o carro quebrou. A gente não precisa sofrer por isso, mas a gente sofre. Então, você fazer essa separação e entender o meu problema é a minha sensação desagradável. Então, primeiro, deixa eu acalmar a minha mente. É aí que a meditação entra. Deixa eu primeiro acalmar a minha mente. Né? Deixa eu resolver essa sensação. Por que eu estou sofrendo? Porque meu desejo não está sendo satisfeito. Nós temos apego pela satisfação dos nossos desejos. Então, eu quero que funcione. Mas a gente não tem controle sobre isso. A gente não pode fazer que as coisas funcionem o tempo todo, que as pessoas sejam como a gente quer que elas sejam, que elas ajam como a gente quer. Então, a gente não tem controle sobre isso, mas nós podemos ter controle sobre as nossas sensações, sobre o nosso apego pela satisfação dos nossos desejos. Isso sim, a gente pode controlar. E se nós controlarmos isso, se não tiver sensação ruim, a gente não vai falar eu tenho um problema quando o carro quebra. A gente vai falar o carro está com problema. A gente só fala eu tenho um problema quando a sensação é ruim.